Salve, salve, galera! Um novo canal aí sobre investimentos esportivos, os Desajustados. Espero que você curta aí nossas análises e deixe o like e se inscreva. Pessoal, vamos falar hoje sobre a UEFA Champions League na sua fase classificatória. Muitos jogos aí decisivos. Vamos falar também sobre a Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Estou aqui com meus companheiros de canal, Diego e Vinícius. E aí, Vinícius, e aí, Diego, vamos comentar um pouco sobre essas partidas. Fala, pessoal. Estamos aqui hoje, né, nesse novo projeto aí. Espero que vocês agradem aí das nossas análises. Na verdade, não é um canal de tips, né? E sim um prognóstico de como nós iremos nos comportar durante esses jogos em live ou em pré-live, né? Mas buscando valor em algumas entradas, tanto no trade como em apostas Panther. Salve, salve, galera. Beleza? Bom, é bem isso daí que o Vinícius já adiantou. A gente vai estar aqui nesse momento com a nossa preparação. Vamos estar divulgando para vocês aqui as nossas análises pré dos jogos, como que a gente vai se preparar para cada jogo, o que a gente vai buscar de valor, e a gente vai estar compartilhando com vocês essas análises, né? O que a gente busca, qual o valor de acordo com cada mercado onde cada um aqui trabalha. A gente já deixou para vocês também aí o que cada um faz, as suas especialidades. Então eu quero falar um pouquinho aqui desses jogos. Tem muita coisa boa hoje, né, André? Tem isso, exatamente. A gente vai começar falando sobre os jogos da UEFA Champions League, aí da fase classificatória. Estou pegando aqui, só para a gente também saber em relação ao mercado da Bet365, né, que é a casa que o pessoal mais usa. A gente tem, como eu tinha falado, os jogos, né? Galatasaray Molde, Panathinaikos e Braga, Young Boys e Maccabi Haifa. Comenta um pouquinho para a gente sobre essas três partidas. Lembrando que o primeiro jogo entre Galatasaray e Molde foi 3-2 para o Galatasaray, jogando fora de casa. Excelente resultado. No jogo do Panathinaikos com o Braga venceu a primeira partida em casa por 2-1. E no jogo do Young Boys contra o Maccabi Haifa, uma partida muito disputada, mas que acabou terminando em 0-0. Comenta um pouco pra gente aí sobre essas três partidas, das 4 horas da tarde. Bom, vou puxar aqui rapidinho. Posso, Vinícius? Pode, óbvio. Bom, assim, falando um pouquinho em match odds, né? O jogo que eu vou dar mais atenção aqui, que mais me interessa, é esse do Galatasaray com o Molde. É lógico que eu vou aguardar aí para ver a escalação do Galatasaray, que é um time com bastante contratação, um time que veio bem modificado para essa temporada, mas que trouxe muita gente boa. E eu fiz esse primeiro jogo, tive a oportunidade até de pegar o gol do Galatasaray na virada, e é uma baseando, né, na fragilidade do Molde, que não é uma equipe tão boa assim, acho que o Galatasaray é muito superior, e para mim tem muito valor essa odd em torno de 1,60 no match odd para a vitória do Galatasaray. Então, é lógico que tudo que eu estou falando aqui, a gente tem que esperar a confirmação ao vivo, né? Por isso que a gente trabalha com trade, é sempre baseado no ao vivo, mas eu vejo muito valor e vou tentar buscar esse back Galatasaray ou até mesmo um Leia, um molde, porque vai estar com uma odd ali em torno de 5,30, 5,50, então eu vejo muito valor nesse Leia ou molde. Questão de cantos aí também, Vinícius, você que é um especialista no assunto, você acha que pode ter algum valor nesse jogo? Lembrando que o Beck Galatasaray tá 1,59 o odds da Betfair. Exatamente. Um parâmetro assim, né? Tanto o Galatasaray quanto o Molde é um dos times que eu acompanho bastante. O Molde, por conta do norueguês ter começado um pouco antes do começo da volta da temporada europeia, e o Galatasaray é um time que eu já trabalho há bons anos aí, é um time que eu vejo com bons olhos. Obviamente, né, falando um pouco de trade, de back, para depois a gente partir para os campos. Um jogo que, na minha concepção, é um favoritismo alto para o Galatasaray. Eu acho que o Galatasaray consegue liquidar essa partida ainda assim no primeiro tempo. Eu estava olhando aqui uma estatística extremamente interessante que dos gols, né, marcados pelo Galatasaray, acho que aproximadamente 40 gols, 14 foram gols de cabeça
e 6 gols foram dispostos através de jogadas de escanteio. Então, aqui facilmente a gente já consegue saber que é um time que aproveita as jogadas, né, de bola parada, seja escanteio, seja falta, seja cruzamentos, como uma força ali permanente para chegar ao gol. Entretanto, o Molde só nessa temporada, nesse começo de temporada, já tomou 6 gols de cabeça. Então a gente pode traçar um cenário para o trade a favor dessas bolas paradas, seja cantos, seja faltas, enfim. E agora, no cenário de escanteios, eu realmente só trabalharia se o Molde achasse uma bola ali e igualasse esse placar para 3-3, porque aí eu acredito na retração do Molde, que é um time que é muito difícil comparar o nível do Galatasaray com os oponentes do norueguês. Mas eu acredito que é um time que tem fragilidade defensiva e que, se caso achar esse gol, vai se retrair, vai fechar a casinha e vai tentar levar para prorrogação esse jogo. Coisa que eu acho difícil, porque o Galatasaray vai começar muito forte. Eu estava olhando aqui que o estádio vai estar entupido, então realmente é um jogo bem difícil para o Monte. Lembrando que o Galatasaray veio aí de 4 jogos seguidos com vitória, né? Vem com uma rede muito forte, um momento muito bom. Então, acredito que esse jogo, lógico, mais uma vez, a gente tem que esperar para a confirmação do ao vivo. Mas tudo indica que seja realmente um back Galatasaray ali no primeiro tempo, dê para pegar de repente um gol. No mínimo, né, uma condição ali de um padrão de superioridade alto do Galatasaray para que a gente possa estar entrando no mercado. Só um ponto. Vejo com bons olhos essa odd aí batendo 1,60 pro Gala. Acho que essa odd, no meu conceito, está errada, mas eu digo errada porque eu estou desconsiderando a vantagem de um gol para o Galatasaray, porque o mercado espera também que o Galatasaray não comece tão incisivo. Porém, eu acho que é um risco bobo do time do Galatasaray não impor o seu jogo e o seu ritmo de jogo, tendo apenas a vantagem de um gol, acho arriscado. E eu estava vendo aqui também uma estatística, se eu não me engano, o Galatasaray saiu vencedor em todos os jogos onde jogou dentro de casa nessa temporada. São poucos jogos, porém já se mostra, né? Tanto os jogos das eliminatórias, quanto os jogos do Turco, que começou há 3, 4 rodadas, os jogos onde foi mandante, saiu ganhando todos os primeiros tempos. Então, acho que pegar essa estatística também e filtrá-la para o trade, acho que seria muito interessante esse back Gala, obviamente, obtendo leitura, né? Show de bola. Vamos avançar aqui para o jogo do Panathinaikos com o Braga. Primeira partida foi 2-1 Braga, jogando em Portugal. Agora o jogo da volta na Grécia. As odds estão equilibradas. O back para o Panathinaikos está 1,76, odds da Betfair. O back para o Braga está 2,72. Desculpa, o do Panathinaikos 2,76. Vamos falar um pouco sobre essa partida. Acredito aí que deva haver uma pressão do Panathinaikos. Vejo como muito interessante aí ao ler o Braga, principalmente nos primeiros minutos ali, o Braga deve ficar mais retraído e o Panathinaikos deve buscar esse empate no jogo agregado. Comenta um pouco para a gente sobre essa partida, o que você espera em relação ao mercado de investimentos esportivos e ao mercado de trade. Posso começar, Dieguinho? Pode, lógico. Então, acho que é a mesma coisa, né? Acompanho também o Panathinaikos, adoro assim, o campeonato grego, e também acompanho o Braga porque faço há bons anos o campeonato português. Sendo sincero, não gosto do Braga que começou esse ano. Estava mais empolgado com o Braga da temporada passada, era um time mais intenso, e criava muita posse de bola ofensiva, tem bons nomes, ao meu ver, é um bom elenco. Entretanto, essa partida para o Panathinaikos não vou falar arco, né? Mas é grandioso para a campanha do Panathinaikos, que já veio sendo
vice-campeão do grego na temporada passada, e que foi por detalhe, assim, brigou ponto a ponto com a Ekar lá no grego. Então, a minha visão, acho que vai ser um back fácil? Não. Acho que o Braga é um time consistente defensivamente. O Panathinaikos, por outra via, né? Teve duelos difíceis assim, eu não vi aquele back claro que eu gostaria. Acho que o Lei seria ideal, só que não sei se o Braga vai dar jogo fácil para o Panathinaikos. Talvez ali no segundo tempo buscar um back mais alto, obviamente correndo mais risco, porque eu acredito que vai acontecer uma partida mais morna. O Panathinaikos só tem um gol de diferença, não precisa se expor tanto, ainda mais com um contra-ataque do Braga rápido, veloz. Então, acho que esse jogo ele pode ficar mais interessante no segundo tempo, tanto para um limite, pela alta exposição do Panathinaikos e talvez encaixando os contras do Braga, mas também nas bolas paradas, porque como eu estou com algumas estatísticas aqui, dos últimos 30 gols do Panathinaikos, aí envolvendo tanto as eliminatórias quanto o campeonato grego, que tem um nível de competição bem expressivo dos 3 principais times, foram 10 gols entre cabeça e jogadas de escanteio. Então, acho que as jogadas de bola parada também podem ser mais aproveitadas, como mesmo o Andrezão falou, comprar uma bola ali em Lei Braga e tentar pegar esse gol para ficar bem posicionado. Acho que um empate é porque eu tô com uma previsão mais de partidas empatadas, um jogo mais morno. Não sei se o Panathinaikos tem qualidade suficiente para bater de frente com uma intensidade do Braga. Então, acho que o Panathinaikos vai tentar buscar esse gol, vai recuar, vai jogar na segurança e talvez levar também para uns penais. Eu, sinceramente, eu acredito. Eu venho para esse jogo sem nenhum viés para nenhuma das duas equipes. Vou tentar me aproveitar do mercado, porque são odds muito parelhas, então, se houver qualquer tipo de superioridade, vai haver uma correção, pode haver uma correção brusca de preço. Então, eu vou para esse jogo tentando buscar isso. E um lei, se possivelmente alguma das duas equipes ali conseguir ter algum padrão, principalmente se o Panathinaikos jogando em casa conseguir criar um padrão e ter superioridade em cima do Braga. Me chama a atenção nesse jogo é que o Braga fez a contratação de um zagueiro, um português, o José Fonte, que eu sempre achei ele muito bom jogador, jogou muitos anos aí no campeonato francês e tudo mais, só que é um jogador com uma idade muito avançada, já é um jogador lento, nunca foi um jogador muito rápido. E o Panathinaikos tem jogadores muito rápidos. Tem um baixinho ali, se não me engano, ele é argentino, eu esqueci o nome dele agora, que é muito veloz, muito bom jogador, é o camisa 10 do time. Tem o próprio Bernard também, o brasileiro, que jogou no Atlético Mineiro e tudo mais, Exato. que também é bem veloz. E aí pode acontecer de ter esses duelos aí contra o José Fonte e aí na velocidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Se for ter alguma posição a favor do Braga, se atentar muito com relação a essa questão defensiva, se ele vai estar tendo esse combate direto, como é que vai estar, né, a posição do time do Braga defensivamente, porque o time do Panathinaikos também é um time veloz. Né, e esses duelos aí podem, né, pode acabar prejudicando, enfim, tomar um gol estando no mercado a favor do Braga, mas eu particularmente venho sem viés nenhum para esse jogo, acho que é um jogo bem equilibrado. O Panathinaikos achou um gol no último jogo, no finalzinho, que colocou ele de volta na disputa, né? Um jogo que estava 2-0 para o Braga soberano, e 2-0, sinceramente, seria muito difícil para o Panathinaikos, mesmo em casa, reverter, e esse 2-1 deixou tudo vivo, né? Um golzinho só já muda tudo, então eu vou sem maiores expectativas para esse jogo, buscando de repente uma correção, se alguém der algum padrão ali, superioridade, de repente pegar uma correção das odds. Concordo. Muito bom, muito bom. Vamos passar agora para o Young Boys, o Maccabi Haifa. Primeira partida foi 0-0. Jovens garotos aí da Suíça. É um time bom, mas que não está apresentando um bom futebol nesse início da temporada. Vamos ver o que acontece agora nesse jogo, jogando em casa, promessa de estádio lotado,
precisando só de um gol para ganhar uma vantagem boa e se classificar para a fase de grupos da UEFA Champions League. Comenta um pouco sobre essa partida, o que vocês esperam sobre esse jogo na casa do Young Boys. Aqui para mim é o jogo né, tirando os jogos da noite, para mim é o jogo onde eu quero prestar mais atenção. Acho que o Young Boys, né, puxando da lembrança aqui, eu até assisti o replay desse jogo, acho que foi no domingo à noite. O Young Boys foi melhor do que o Maccabi dentro, jogando fora de casa. E por quê? Porque o Maccabi, eu vi um desajuste defensivo muito grande por parte deles. O time do Young Boys é um time muito veloz, é um time que gosta de passes rápidos, então 3, 4 passes os caras já estão metendo uma posse de bola ofensiva. Acho difícil pelo desgaste que o Maccabi já vem, né, com ele. Acho difícil eles conseguirem um resultado aqui dentro. Esse jogo eu quero abusar do mercado de escanteios, né? Eu quero tentar pegar ali, talvez um asiático com um limite em ambas as partes, e talvez, se caso o Maccabi ache um gol, tentar buscar o mercado de primeiro a marcar, né? Que seria os races, porque eu gosto do time do Young Boys, porque é um time que trabalha muito com as alas, então os alas, eles progridem muito até a linha de fundo e faz aquela jogada padrão ali para que você tenha oportunidade de escanteios. Para mim é isso, é um jogo que a questão do back, né? Como são, isso é importante, tá? São 3 jogos no mesmo horário. Eu, nas minhas características, não gosto de fazer mais de um jogo standing back. Realmente eu não gosto, né? Então, talvez privilegiar o back gala do primeiro momento, mas acompanhar talvez esse Lei Maccabi-Haifa, porque acredito eu que pode ser um jogo onde há uma intensidade maior do Young Boys, mas talvez não há tanta qualidade para conseguirem um gol, porque perde chance demais esse time. Assistiu o primeiro jogo e perderam muitas chances claras de cara para o gol, bola na trave, enfim. Então, acho que o Galatasaray tem muito mais qualidade de fazer um primeiro gol contra o Molde do que o Young Boys fazer o primeiro gol. Então, separa esse jogo para cantos e para um possível Lei ali, tentando pegar uma superioridade do Young Boys ali na sua casa. Eu vou ser sincero com vocês, dos 3 confrontos, esse é o que eu menos acompanho, né? Eu acompanhei muito pouco, tanto o Young Boys quanto o Maccabi também, então, para mim é um jogo que, assim, eu pretendo dar menos atenção. A não ser que, lógico, né, ao vivo, de repente, os outros 2 jogos não estejam como a gente gostaria e esse tem algum padrão muito forte para o Young Boys, aí de repente eu busco alguma coisa no Match Odds, principalmente um Leão Maccabi, mas a princípio é o jogo que eu menos vou estar observando também. Tem jeito, nesses 3 confrontos aí, eu vou muito em busca desse back Galatasaray, eu acho que é a situação de maior valor dentro desses 3 jogos. E não se confirmando, de repente pegar alguma coisa ali no Panathinaikos e Braga, porque são equipes que eu conheço mais. Eu acompanho muito mais, né? O Campeonato Suíço, né? O Maccabi também, são times que eu acabo vendo só em competições europeias. Então eu acompanho de forma muito rasa, né? Já o grego não, é um campeonato que eu acompanho sempre, todo final de semana, português nem se fala, o turcão também, então são jogos que eu vou estar muito mais confortável para trabalhar do que esse. Mas, olhando assim, na minha concepção, o Young Boys tem muito mais time, jogando em casa principalmente. A tendência também é a gente ter uma pressão muito forte inicial ali do Young Boys. E eu acredito que saia vencedor esse jogo hoje. E só um ponto, né, para a gente passar para os próximos jogos, é muito difícil a gente calcular o nível de superioridade de um time para o outro, porque eu vejo que essas odds, elas estão muito mais alienadas, eu estou falando tanto do Panathinaikos quanto do Young Boys, ao mando de campo, sabe? Porque, pô, o Maccabi Haifa é um dos melhores times, né, de lá. O Young Boys também.
sempre fica ali no topo. Acho que ano passado o Young Boys abriu 30, 40 pontos de diferença para o segundo colocado, algo assim, absurdo. Você diz em relação ao campeonato local deles, né? Exatamente. Aí você pega o Panathinaikos também, pô, tirando o AEK e o Olympiacos ali, e o PAOK, que deram um pouco mais de incômodo, cara, destruiu também. Entendi. O Braga, que é a mesma situação. Então você tem ali times ali do primeiro escalão dos seus campeonatos que jogam praticamente toda a temporada com times bastante inferiores. Então, por que é importante a gente levar esse jogo ao live? Porque a gente também, o primeiro jogo, né, como o Braga conseguiu ganhar, enfim, e o Molde fez um bom jogo contra o Galatasaray, porque não foi um jogo ruim. Não. Até saíram na frente, né? E o Gala acabou virando. Então é um time que mostra reação, né? Acredito que o Molde, né, já até mudando um pouco o foco do jogo, não vai dar, nenhum jogo aqui vai ser fácil, acredito eu. São jogos difíceis, é um jogo que você precisa ter muita atenção, porque o jogo muda muito rápido. Então, às vezes, você está tendo uma superioridade ali do Young Boys, mas o Maccabi Haifa consegue um escanteio, consegue uma bola parada, consegue uma falta 10 em 10, que seja. Então, tem que tomar muito cuidado, porque como são jogos que, mesmo tendo odds de favoritos, na minha concepção, é muito parelho. E olhando para o mercado de trade, qualquer mudança vai ser extremamente afetado na odd. Então, se o Young Boys começar bem e o Maccabi Haifa virar o jogo, tu não vai poder ficar nessa posição. Entendeu? O mercado vai corrigir muito, porque o mercado tem essa visão. Pô, o Young Boys é um time muito bom da Suíça, é um time que atropela o campeonato e tá no mando de campo, casa lotada. É isso que vai valer para o mercado para precificar. Agora, se o Maccabi começar a melhorar, essa odd vai subir, tu vai tomar ali 5, 7, 10% e não vai nem entender nada. Porque às vezes o jogo ainda está na sua leitura, mas é um jogo que traz desconfiança para o mercado, tanto do Panathinaikos quanto do Young Boys. Do Galatasaray, acho que é um jogo difícil, mas que o Gala é superior ao Molde, ponto. Agora, esses outros dois, acho que é um nível de paralelidade muito alto. Fora que até esse tipo de odd, né, onde ela está precificada, são odds que, pô, uma odd a 1,80 é odd que tem tudo para movimentar muito. Muito. Né? São odds que movimentam muito, pô. Pega uma odd de 1,80, se o time não apresentar nenhum tipo de superioridade, começar a tomar alguns apavoros ali, essa odd pula para 2,20, 2,30 no pulo. 2,20 antes dos 10 minutos, porque então, o mercado não vai ter paciência contra times muito rápido. Que quase ninguém acompanha. Pô, tu quer comparar questão de liquidez do grego? Do grego quase não tem dinheiro, entendeu? Ninguém vê o Panathinaikos, a verdade é essa. Eu acompanho mais porque eu gosto de fazer cantos lá, entendeu? É um bom campeonato, é um campeonato over cantos, mas ninguém vê, entendeu? Ao mesmo jeito do Braga. E eu vou te falar porque a gente trabalha junto e os próprios portugueses que trabalham com a gente, eles falam, cara, pô, o Braga não tá legal, entendeu? O Braga tomou, se eu não me engano, foi contra... O Braga perdeu a primeira Casa partida. Pia, que foi um jogo de 3-2, que o Braga começou muito mal, quer ver? O Braga perdeu a primeira partida pro Famalicão no campeonato. De virada, 2-1. Aí, ó, foi o jogo do Chaves e o Braga. Eu fui para esse jogo para buscar um back Braga, né? Que foi ali a segunda partida do campeonato, então já tinha perdido uma. E o Chaves, se eu não me engano, começou. Foram aí, ó. Foi 1-0 Braga, sem padrão nenhum, mas logo depois já tomou 1-1. E depois chegou a tomar o 2-1 e virou o jogo. Então, e a gente está falando do Clube Chaves, né? Então, é verdade. Pô, e o time titular. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa sensação que conhece o time, só que a gente conhecia o Braga da temporada passada. A gente não conhece esse Braga agora. Entende? O Braga que parece que fechou com o João Moutinho, né? Trouxe o João Moutinho, acho que ele não tá jogando ainda, tá lesionado, alguma coisa do tipo. Mas é um bom elenco. Reforço. É um bom elenco, tá? É um bom elenco. Acho sim que é um time melhor do que o Panathinaikos. Só que essas duas partidas, eu não tive uma leitura de estar a favor do Braga, seja em lei ou seja em back. Eu não fiz, eu não dei um clique no último jogo do Braga, se você quer saber.
E agora, rapidinho, só para a gente pontuar e vou ir para o Sul-Americano e Libertadores, para vocês, quem classifica aí nessas 3 partidas? Cara, para Uma bomba. mim, eu não vou puxar. Eu acho que vai ser Young Boys, Galatasaray e Braga. Para você, Assina Diego. embaixo. Perfeito. Show. Acho que não tem para onde correr aqui. Acho que o Panathinaikos, mesmo tendo, né? O Panathinaikos é aquele time que você fala, o que esse cara tá fazendo aqui, né? É Tá ali, verdade. mas é um bom time, tá? Não é um time ruim, mas é um time ali do terceiro escalão da Europa facilmente, assim, não tem nem o que discutir. Eu diria até Mas que é do acho que é quarto. justo. Acho que é justo. Claro que pode ter, né? Porque sempre tem uma zebra aí, talvez o Maccabi passe, enfim, mas o padrão é esse: Galatasaray, Braga e Young Boys. Perfeito. Boa. Vamos agora para o jogo da Copa Libertadores da América, que é o jogo, que é o primeiro jogo. O jogo da Sul-Americana é às 9h30 e o da Copa Libertadores da América é às 7h da noite. Internacional e Bolívar, jogo válido aí pelas quartas de final. Primeira partida foi 1-0 Internacional jogando no alto do morro, na altitude. Bolívar sem seu principal jogador, que é a altitude de La Paz. O que vocês esperam para essa partida? Beck Internacional começando a 1h33 do mercado da Betfair. Olha, 1,33 tem valor, Para hein? mim, Beck 1,33 tem valor. Inter, o time do Bolívia é um time muito ruim, nem se compara, realmente tem ali o seu 12º jogador, que é altitude, e no mais, Back Inter, vou estar nesse Back Inter, talvez a gente até pré-live, porque acredito que o Inter comece bem, né? Mas ainda vou estudar essa posição. E ficar ali, cara, 10, 15 minutos, também não vou forçar, não vou prolongar esse back, tentar pegar esse gol cedo, até para que o Inter fique mais tranquilo na partida. É assim, eu não tenho muito esse hábito de fazer pré-live, né? Mas assim, falando da expectativa do jogo em si, o Bolívar ele se mostrou ser até um time bem organizado, né? Em alguns jogos da Libertadores, jogando fora de casa, mas fez um jogo muito ruim contra o Internacional, que fez um bom jogo também. A gente tem que saber separar as duas coisas, né? O Inter foi muito bem defensivamente, dentro da proposta que ele teve, ele foi muito bem e soube não cair na cilada do Bolívar, que nitidamente é um time que dá espaço para o time contra-atacar, para o time fazer aquela correria e morrer no jogo, né? O Inter não caiu, não foi, por mais que o Bolívar dava espaço, ele não foi. Então, assim, o Inter é muito superior. Eu acho que o Inter fez uma janela excelente de contratações, trouxe ótimos jogadores, se reforçou muito bem. E qualquer cenário que eu não tem como imaginar nada que não seja o Inter começando muito em cima, muito forte, amassando o time do Bolívar. Então, vou ficar de olho. O Beck é 1,33, de repente até caindo um pouco na hora do jogo. Eu acho que tá alto ainda esse Beck, né? Mas é ir atrás desse back, buscar pegar o gol do Internacional no match odds. Esse gol saindo, de repente, é um jogo que pode nos proporcionar algo ainda no mercado de gols também, porque o Inter saindo na frente, é muito provável que o Bolívar tenha que sair da sua zona de conforto, tenha que atacar o Internacional, e aí a tendência é o jogo abrir mais e com a qualidade do Internacional, achar o segundo, o terceiro gol, mas eu só vou me movimentar nesse mercado de over, né, o mercado de gols, se eu ver que o Inter, mesmo com a vantagem, quer contra-atacar, quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro, aí pode ser que eu me exponha também no mercado de gols, mas a princípio é back internacional. Ó, eu não me assustaria em uma goleada do Inter, tá? Não, de maneira Eu alguma. acho que talvez, se caso, né, eu não esteja no pré, eu conseguir, né, às vezes não pegar a correção do mercado ali, porque eu acredito que se o Inter começar muito bem, essa odd aí pode bater 1,20, por exemplo, ela pode Concordo. corrigir mais. Talvez buscar o mercado de goleada e tentar pegar 2 gols no HT. Assim tipo assim, ele praticamente me paga quase tudo, né? Então é uma forma que eu consigo abordar o mercado de back quando talvez eu não tenha percepção da leitura e o Inter comece muito bem. É uma odd também que não vai mexer tanto no HT. Então, ainda mais se saiu pelo menos o primeiro gol.
E acho que o Bolívar é muito fraco, assim, é uma coisa assustadora. E acho que ainda o Inter sai aí com, no mínimo, 4 gols de diferença, assim. Acho bem possível. Show, excelente. E para fechar os jogos de hoje, vamos acompanhar Estudiantes e Corinthians. Primeira partida foi 1-0 para o Corinthians, agora jogando na Argentina, promessa também de estádio lotado, pressão total na casa do Estudiantes. As odds estão 1,94 para o Beck Estudiantes e 5,1 para o Beck Corinthians. Comenta um pouco sobre essa partida. Qual a expectativa de vocês em relação ao jogo? Para mim é jogo de cantos. Para mim é cantos aqui. Acho que vai ser difícil pegar. Olhei ali algumas cotações pré-live, tudo muito derretido, então eu não gosto de fazer dupla, então preferi ficar de fora. O Murilo saiu, né? Então acho que o Vanderlei vai ter muita dificuldade aí para organizar essa zaga aí, esse núcleo de marcação. Deve entrar com o Gil, possivelmente. E talvez Gil Caetano ali. Não sei, né? Vamos ver as opções que ele deve jogar com 3 zagueiros, né? Obviamente, vai vir já bem retraído. E, cara, eu vejo assim o Estudiantes também passando o carro. Acho que o poder de reação do Corinthians nesse final de primeiro turno até deu uma melhorada, mas acho que é uma falsa melhora. O Corinthians é um time que, fora de casa, nos confrontos que fez, foi um time que veio muito retraído e acabou pagando caro por isso. Acho que o Estudiantes ainda tenta buscar esse gol no primeiro tempo e no segundo tempo acho que um jogo mais retraído, porque o Estudiantes também não vai querer se complicar e se expor. Mas, jogo de primeiro tempo, assim, se eu for buscar alguma coisa, eu busco nesse HT, tanto em cantos ou então como um Lei Corinthians. Acho que é viável. O Estudiantes, que a gente acompanhou vários jogos deles, né? Até juntos. É um time que contra equipes, né? Que vem em um quesito defensivo, é uma equipe bem intensa, é uma equipe que marca lá em cima, que tenta recuperar a segunda bola, que abusa também das jogadas de bola parada. Então, acho que o Corinthians vai ter dificuldade, porque, como o Andrezão falou aí, estádio lotado, querendo ou não, é o que vai fazer a temporada dos caras, entendeu? E o Estudiantes quer muito mais esse título do que o Corinthians. Esse é o fato. Então, acho que é jogo difícil, é jogo que não me surpreenderia com uma vitória até fácil do Estudiantes hoje. Eu vou. Duas questões, né? Eu vou buscar esse back Estudiante. Né? Eu vou buscar, eu acho que eles devem começar muito forte. E o Estudiante, que é um time que tem uma bola parada muito forte. Muito Né? forte. Muito forte, buscam realmente muito cruzamento na área. Isso acaba gerando propiciando muitos cantos, né? Acho que é por isso que o Vinícius está tão ligado nesse mercado de escanteio para esse jogo. Então, inclusive, para esse jogo eu fiz uma pré-live aí no mercado de cantos, mas eu vou buscar tanto esse back aí do Estudiantes ou um Lei Corinthians, dependendo de como comece, e vou ficar muito, muito atento nas bolas paradas ali, de repente com o Bozelli, tem o Lolo também, que é um zagueiro já mais alto, né, e tudo mais. De repente buscar alguma coisa ali numa bola parada pode ser uma solução. Se não tiver encaixando, né, aquele jogo, aquela pressão, de repente comprar uma bola parada ali do Estudiante pode ser uma solução também. Só complementando aqui sobre o mercado de escanteios, eu tô olhando aqui o mercado agora, tá? E eu acho que esse 4,5, over 4,5 no HT é uma boa linha, a 1,90. Eu peguei essa linha, mas eu fiz uma dupla, né? Mas eu peguei. Eu acho que, na verdade, é porque aqui são, né, suposições pré-live, mas acho que essa linha tá errada, ela tinha que começar a 5, over 5 cantos nesse jogo, eu acho interessante, uma linha inteira, né? E esse Race 7 também, né? Do Estudiante ser o primeiro a marcar 7 escanteios. Acho que pode vir no HT.
Acho que vem no HT. Se o Estudiantes não achar esse gol rápido, acho que vai conseguir, né, ter um fôlego a mais ali no HT. Então talvez seja uma linha interessante que eu, começando o jogo, se confirmou a minha leitura de realmente um Corinthians retraído, eu já pego essa linha e deixo ela a Panther até o final do jogo. Tá quanto esse Race 7? Tá 1,95. Então a gente está falando aí de uma cotação que, se sair um escanteio nos primeiros 10 minutos, essa cotação já cai para 1,40. Entendeu? Sim. Então, de 1,95 ela já vai para 1,40. Então, talvez você ter ali 10 minutos de exposição com a chance de pegar pelo menos um canto, você já fica, né, faltando 6, e você já tem uma odd ali de... Não vou falar que é uma odd de fechamento, porque você já está em live, mas é uma odd que corrige muito rápido. Né? Então, ela cai 40 ticks ali, em um canto ali, que pode sair, às vezes, no primeiro, no segundo, no terceiro lance do jogo. Então, vou namorar essa odd, e no começo do jogo já vou ficar bem ciente que é o primeiro clique que eu possa fazer aqui nesse jogo. Show de bola. Show. Fechamos aí, pessoal, esse primeiro vídeo do canal em relação aos palpites do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos estar voltando aí, pessoal, com o canal Desajustados amanhã para os palpites tanto da Libertadores como da Champions League. Obrigado. Valeu, rapaziada. Tamo junto.